Fala comigo assim, mão amiga. O recomeçar em Deus, no estender de uma mão. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 3 diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, diga assim, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, para nós, toda parte do culto é importante. Mas até aqui, dependia de nós muitas coisas. Dependia que nós entregássemos ao Senhor uma adoração que de fato atraísse a tua presença. Até aqui, nos coube falar com o Senhor e colocar diante do Senhor as nossas necessidades. Colocar o nosso querer, colocar os nossos desejos. Mas em um momento quando nós abrimos a Tua Palavra, nós entendemos que é o momento em que nós esperamos a resposta da Tua parte a tudo aquilo que nós fizemos. Porque é quando o Senhor vem com o Teu Espírito Santo de encontro, não aquilo que nós queremos, mas acima de tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Fala conosco nessa noite, marca a nossa vida mais uma vez, nos faça sair daqui com essa certeza de que viemos aqui para Te ouvir e conseguimos isso. E que essa palavra possa nos edificar não só hoje, mas durante toda a semana, nos marcando de uma forma positiva com aquilo que o Senhor tinha no Teu coração planejado para nos ensinar. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Existe uma canção antiga que eu acredito até que tenha sido composta em cima desse texto. Pelo menos todas as vezes que eu leio esse texto, é a primeira canção que me vem à mente. Eu leio o texto quando eu vejo a cura desse leproso. Quem é cristão há mais tempo vai lembrar dela. Ela dizia assim: quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Nós não precisávamos de nada, irmãos, quando nós éramos perdidos, pobres, maltrapilhos. Nós só dependíamos de uma coisa: da graça de Deus. E foi essa graça que fez com que Deus um dia se preocupasse com a condenação eterna da humanidade e entregasse o seu próprio Filho na cruz do Calvário. Mas até que Ele se entregasse na cruz por nós, muitas pessoas viveram experiências sobrenaturais com Jesus. E esse leproso aqui foi um deles, vivendo uma experiência de transformação de vida no simples estender de uma mão de Jesus para ele. Existe algo, irmãos, que às vezes me chama a atenção em relação ao comportamento humano, principalmente em relação a algumas questões, algumas pessoas que às vezes querem ser ajudadas nos seus momentos de dificuldade, de crise. Possivelmente você já viveu essa situação de alguém virar para você e falar: eu preciso de ajuda, porque sozinho eu não consigo, eu preciso de ajuda, porque eu olho para o lado e eu não vejo ninguém para me ajudar. Eu não tenho uma mão que se estenda na minha direção para poder eu me levantar. O que é que me deixa às vezes, me chama a atenção, né? Em relação a isso. Para algumas pessoas, irmãos, assim como foi para a vida desse leproso, basta o estender de uma mão para algumas pessoas, para que elas se levantem
para que elas entendam assim a oportunidade de mudança de vida que elas estão tendo, de um recomeço de vida que elas estão tendo, e elas recomecem. Mas ao mesmo tempo, existem pessoas que, se elas estivessem no lugar de ser leproso, Jesus teria tido muito mais trabalho com elas. E eu nem sei se Jesus teria tanta paciência assim. Hoje eu falava com uma pessoa a respeito disso. Às vezes as pessoas têm uma visão muito errada de Deus, como sendo Deus um velhinho de barba branca, sentado num trono, perdoando, passando a mão na cabeça do erro de todo mundo. E eu acho que até a própria dramaturgia, né, o cinema, né, mundial também pintou Jesus para nós dessa forma, como sendo alguém que não se irava, como sendo alguém que também não respondia mal, que também não era alguém que não tinha um limite na paciência, quando a Bíblia diz que até a paciência de Deus tem limite. Então eu não sei assim se Deus teria muita paciência para lidar com algumas pessoas nos dias de hoje. Porque você olha para a Bíblia e você vê que em outras situações semelhantes, Jesus demonstrou não ter muita paciência. Porque se para algumas pessoas o estender de uma mão é o suficiente, para outras pessoas, você estende a mão para elas e elas sempre acham de querer que você faça um pouco mais por elas. Não sei se você já viveu essa experiência. Já tem gente falando sobre isso. A pessoa te pede a mão, aí você dá a mão, aí ela quer a sua outra mão, aí você dá a outra mão, aí ela quer o pé agora, aí você estende o pé, aí ela agora quer a cabeça, aí você assim, naquele desejo de você ver a pessoa dando certo, aí você abaixa um pouco a cabeça, aí nisso que você abaixa a cabeça, ela sobe em cima de você. E se você demole a vida inteira, ela vai ficar assim em cima de você, ó. Vamos para a igreja, me leva. Vamos para o encontro, me leva. Me ajuda no meu casamento, me leva. O tempo todo, irmãos. E se você não tomar cuidado, de tanto ela te pedir coisas, ela não faz de você um ajudador. Ela não faz de você um instrumento de libertação nas mãos de Deus. Ela faz de você uma mula, para você carregar ela nas costas a vida inteira. Estou mentindo, irmãos? É por isso, irmãos, que eu creio que de fato, e o Evangelho de João fala isso, que se nós tivéssemos que registrar em livros todos os milagres que Jesus realizou, todos, faltariam folhas, nem todos os livros do mundo caberiam para contar os milagres que Jesus fez. Então eu creio que muitas pessoas foram curadas por Jesus. Muitos cegos voltaram a ver, muitos aleijados voltaram a andar, muitos endemoniados foram libertos, muitos leprosos foram curados, gente. Mas ao mesmo tempo, eu também acredito, irmãos, que deve ter tido muito cego, que mesmo passando por Jesus, continuou cego. Teve muito aleijado, paralítico, para melhorar, né? Vou usar um eufemismo aqui. Muito paralítico, que continuou paralítico. Muito endemoniado, que continua endemoniado. Muito leproso, que continua leproso. Porque, irmãos, definitivamente, lidar com o ser humano, às vezes, é muito difícil. É muito difícil. Mas eu vou dizer para você onde eu quero chegar. O texto mostra, irmãos, Jesus descendo do Monte das Oliveiras. Jesus tinha acabado de pregar
o sermão que nós chamamos como sendo, que nós consideramos como sendo o sermão mais famoso de Jesus, mais conhecido, que é o Sermão do Monte. Você vai em Mateus 5, 6 e 7. Jesus vai falar de uma série de situações no Monte das Oliveiras, e esse é chamado Sermão do Monte. Jesus termina de pregar o Sermão do Monte e desce o Monte das Oliveiras. Quando ele vem descendo o Monte das Oliveiras, o texto diz que vem ao encontro dele um leproso. Fato esse que também é narrado tanto no Evangelho de Marcos, como também no Evangelho de Lucas. É o que nós chamamos de harmonia entre os evangelhos. Existe uma harmonia na narrativa desse fato, porque todos os 3 evangelistas contam o fato da mesma forma, apenas com alguns detalhes pequenos de diferença, mas no todo é uma forma. E aí a Bíblia diz que o leproso, quando ele se depara com Jesus, a primeira coisa que ele faz é que ele se prostra e se adora. O texto aqui diz que ele o adora. Marcos vai dizer que ele se lança de joelhos, mas Lucas vai dizer que ele se prostra. Prostrar, e o Evangelho de Lucas dá esse detalhe: se prostra com o rosto em terra. Porque prostrar é isso. Vou me prostrar ao Senhor, eu vou me jogar no chão, vou encostar o meu rosto na terra, e eu só não me afundo na terra porque eu não consigo, para mostrar a minha condição de humilhação diante dele. E aí a Bíblia diz que o leproso, ele se lança de rosto em terra e o adora. E aí em seguida ele se volta para Jesus e diz assim: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. E aí Jesus estende a mão para ele e diz para ele: eu quero. Ah, irmãos, se todas as situações que nós oramos, se tudo aquilo que nós pedimos a Deus muitas vezes, nós tivéssemos como resposta de Jesus uma resposta como essa: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faz isso. Se o Senhor quiser, o Senhor faz aquilo. Se o Senhor quiser, o Senhor transforma. Se o Senhor quiser. E às vezes tudo que a gente quer escutar de Jesus é assim: eu quero. Porque a Bíblia diz que quando Jesus fala assim, eu quero, fica limpo. A Bíblia diz que imediatamente aquelas chagas, elas somem e o leproso é curado. Aquele cheiro de carne morta, que é muito característico de pessoas que têm lepra, porque a carne ela vai se deteriorando e vai soltando uma secreção que vai cheirando muito mal. Tudo aquilo some de forma instantânea, só porque Jesus falou, eu quero. Deixa eu te situar melhor no contexto cultural e no contexto histórico aqui para você entender o texto. Era muito comum, irmãos, na realidade sempre foi comum na história de Israel, surgirem profetas e falsos profetas. Assim como também sempre foi muito comum surgirem messias e pessoas como falso messias. Pessoas dizendo que eram o Messias. O Messias prometido, ele é anunciado para Israel desde os tempos do profeta Isaías. E era comum de tempo em tempo surgirem pessoas dizendo que era o Messias. Tem esse Henrique Cristo? Isso aí existiu a vida inteira. Pessoas dizendo que são Cristo. Pessoas dizendo que é em nome de meu Pai. Sempre existiu. E a tarefa, a missão de investigar e atestar se de fato aquele que se dizia ser o Messias era realmente o Messias ou não, era de algo chamado Sinédrio. Sinédrio era a assembleia que era montada pelos líderes religiosos da época, pelos fariseus. Cabia a eles essa tarefa de examinar se de fato o camarada era o Messias ou não. Por isso que você vai ver textos a todo momento mostrando os fariseus perseguindo Jesus, testando Jesus, indagando Jesus a respeito de determinadas coisas. Jesus fazia um milagre, eles criticavam. Jesus ensinava algo, ele... Por quê? Era eles testando para ver se de fato ele era o Messias. E segundo a tradição judaica, irmãos, um dos métodos definidos pelos rabinos para identificar se o homem ele era o Messias verdadeiro ou não, era que só o verdadeiro Messias poderia curar leprosos. Se você estudar a tradição judaica, vai te ensinar isso aí.
Era uma metodologia que eles tinham. Por quê? Porque a lepra, na época de Jesus, e até pouco tempo atrás, acho que 20, 30 anos atrás, ou mais, a lepra não tinha cura. Hoje a lepra tem, que é a hanseníase. Mas nessa época que não tinha. Então, a única forma de nós atestarmos que de fato um homem é o Messias prometido é se ele conseguir fazer o que ninguém consegue fazer. É por isso que algumas pessoas não entendem, se você prosseguir um pouquinho mais no texto, algumas pessoas não entendem o porquê que Jesus faz o milagre e vira para ele e fala assim, depois que ele está limpo, Jesus vira para ele e fala assim, não conte isso a ninguém. Sai daqui, vai direto para o sacerdote se apresentar. Porque nessa época, para você ser considerado como sendo alguém curado, você tinha que se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote examinar você. Realmente você está curado. Se o sacerdote dissesse, você está curado, perante a sociedade você estava curado. O que Jesus faz? Não conte isso a ninguém, vai ao sacerdote. Porque quando você se apresentar diante do sacerdote, ele vai atestar que você foi curado. E se ele atestar que você era de fato um leproso, e você foi curado, é porque quem tocou em você é o Messias. Além disso, havia uma metodologia de dizer que o Messias não poderia descumprir a lei de Moisés. Porque afinal de contas ele seria um judeu. E o judeu ele vem respeitando a lei. Então essa história que me chateia demais, que me irrita demais, e às vezes você encontrar vídeos, alguns metidos a pregador do evangelho, dizendo, não porque dízimo é do Antigo Testamento, não porque o dízimo é da lei, não porque a graça invalidou. A graça nunca invalidou, nem nunca vai invalidar a lei. A graça complementa a lei, eu já expliquei isso aqui várias vezes. O Antigo Testamento prometia que viria sobre nós o Messias. O Novo Testamento mostra para a gente que o Messias veio. Uma coisa complementa a outra. Então, o Messias não poderia descumprir a lei. Por isso você vê os fariseus a todo momento dizendo, é lícito curar no sábado? Porque a lei diz que não pode curar no sábado. É lícito fazer isso? É lícito fazer aquilo? É lícito, porque eles queriam mostrar para a população que Jesus não era o Messias, porque a todo momento quebrava a lei. E Jesus sempre dava um a neles. É lícito? Claro que é lícito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer que, porque hoje é sábado, não pode fazer um bem a um próximo? A lei diz isso, mas a lei diz isso. E eles não conseguiam pegar Jesus. Por isso Jesus vira para ele e fala, sai, vai ao sacerdote, se apresenta e depois vai ofertar a oferta que Moisés determinou. Para quê? Para que as pessoas vissem que, embora ele fosse o Messias prometido, ele curasse pessoas, ele libertasse pessoas, mas ele não invalidava a lei. Ele não descumpria a lei. A lei diz que quando você for curado, você tem que oferecer uma oferta para Deus. Então você se apresenta ao sacerdote. Quando o sacerdote disser para você que você está curado, você pega e faz o que a lei manda. Deu para entender? Agora falando um pouco do leproso dessa época aqui, irmãos. Ser leproso nos tempos de Jesus era algo extremamente indigno. Assim como também há alguns anos atrás, ser leproso na nossa sociedade era algo muito indigno. Tanto que se criavam os leprosários. Porque uma pessoa que tinha lepra, ela não podia ficar no convívio de outras pessoas. Ela tinha que ser isolada, num chamado leprosário. Nessa época era a mesma coisa. Os leprosos eles eram considerados impuros, religiosamente, porque é como se Deus tivesse castigado eles por causa de algum pecado que eles tivessem cometido. Eles eram considerados do convívio social. Vocês não podem conviver com a sociedade. Eles eram excluídos do convívio político. Vocês não podem vocês são judeus, mas vocês não podem se candidatar a um cargo político, a um cargo religioso. Vocês não podem frequentar a sinagoga. Vocês não podem participar da economia da cidade. Vocês não podem trabalhar, vocês não podem fazer nada. Então o leproso, irmãos, ele não podia fazer nada. A única coisa que ele podia é ficar isolado. Para você ter uma ideia, existia uma lei que dizia que todas as vezes que um leproso passasse por dentro de uma cidade, digamos que isso aqui fosse uma cidade, e um leproso passasse por aqui,
era obrigatório que o leproso entrasse pelo meio da cidade fazendo assim, ó, leproso, clim, 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 alguma coisa fazendo barulho, leproso, leproso, para quê? Para alertar as pessoas que o leproso estava passando, para dar tempo das pessoas se afastarem dele. Porque se ele tocasse numa pessoa, essa pessoa se tornaria impuro como ele. Se ele sentasse nessa cadeira, essa cadeira era impura igual a ele. Se alguém encostasse nele, seria considerado tão impuro quanto ele. Então ele não podia tocar em ninguém, e ninguém podia tocar nele, e ele tinha que sair avisando. Imagine você, no meio da cidade de Manhuaçu, tendo que passar... Já viu esses carregadores que carregam peso? Sabe assim, pesado, pesado, ó pesado, ó pesado. Mas imagine isso, irmão, numa condição de uma pessoa doente. Até quem não soubesse que você era doente, se afastaria de você porque descobriria da doença que você tem. Então essa é a condição de um leproso aqui. Por isso, irmãos, o milagre de Jesus, ele não começa simplesmente no curar do leproso. Isso aqui é o concluir do milagre. O milagre de Jesus na vida desse homem, irmãos, começa no estender das mãos. Porque numa época em que ninguém podia nem sequer chegar perto de um leproso, o Messias prometido, chegar perto do leproso, estender a mão para tocar nele, todo mundo foge. Eu tenho que avisar todo mundo que eu estou passando para que ninguém nem encoste em mim. E de repente eu me lanço diante do Messias, o Messias estende a mão para me tocar. Eu não posso nem tocar nele, ele vai me tocar. O simples fato, irmãos, de alguém se preocupar com o leproso, de arriscar, de estar se aproximando dele, estendendo a mão para tocar, isso já era um milagre. E a atitude, irmãos, desse leproso aqui, é de uma profundidade espiritual tão assim, tremenda, que por incrível que pareça, ao contrário das pessoas que estavam em volta dele, porque a Bíblia diz que multidões seguiam Jesus. Na multidão você tem de tudo. Na multidão você tem o crente, na multidão você tem o não crente, na multidão tu tem o joio, na multidão tu tem o trigo, na multidão você tem os críticos, na multidão você tem os neutros, na multidão você tem os curiosos, na multidão tem de tudo. E multidões seguiam Jesus. Mais do que as multidões que seguiam Jesus. Até mais do que os próprios fariseus, irmãos, que acompanhavam a vida de Jesus assim, praticamente todos os dias. A visão que esse leproso tem de Jesus, a capacidade que ele tem de ver em Jesus essa identidade messiânica, superava o olhar de todo mundo. Porque presta atenção, irmãos, olha como é que esse leproso chega para Jesus. Ele não chega simplesmente falando: ei, o senhor cura? Ei, o senhor está fazendo o que aí? O senhor só cura cego? Ei, o senhor pode orar por mim? Não é assim que ele chega para Jesus, não. Ele já chega se lançando. Existe uma normativa que diz que só o Messias pode curar um leproso. Por isso ele vira para Jesus e fala: se o senhor quiser, o senhor pode me curar, porque eu sei que o senhor é o Messias. Eu sei, ainda que ninguém acredite, mas eu sei. Por isso ele se prostrou, ele se adorou, porque ele sabia que era a única chance que ele teria na vida dele de estar com o Messias e ser curado de algo que ninguém podia curar. Ele consegue ver em Jesus uma identidade assim messiânica que ninguém conseguia ver, gente. E eu imagino Jesus assim, olhando para ele assim, falando: rapaz, que cara é esse, cara? Meu Deus do céu. Ele conseguiu enxergar em mim o que ninguém aqui enxergou. Quer saber de uma coisa, meu filho? Eu quero ver você limpo. Eu vou vibrar quando eu ver você limpo. Vai, parte para o sacerdote e faz a sua parte. Eu vou te fazer não só um alvo de cura, não. Eu vou fazer de você uns dias. E ele parte e vai. O que existe de mais interessante nesse caso aqui, irmãos, é que o normal era que aquele que tocasse no leproso se tornasse impuro quanto ele, mas com Jesus não. Jesus é diferente. E isso, irmãos, é o que mais me encanta em Jesus. Eu posso errar quantas vezes eu quiser. Aliás, quantas vezes eu tiver que errar.
Eu posso ser o pecador mais impuro da face da terra. Jesus ainda assim estende a mão para mim. Me liberta. Me cura. Me perdoa. E não se contamina com o meu pecado. Essa capacidade, irmãos, que Jesus... Aliás, é interessante, porque não é o leproso que contamina Jesus com a impureza dele. É Jesus que contamina ele com a pureza que havia em Jesus. A capacidade que Jesus tem, irmãos, de resgatar alguém por causa dessa condição impura que a gente tem, seja ela pela lepra, seja ela pelos nossos pecados, é o que a gente chama de redenção. Por isso a gente diz que Jesus é o Cristo Redentor, aquele que ressurgiu dos mortos e que tem poder para render os nossos pecados, para redimir os nossos pecados, nem render, redimir. Por isso é Cristo Redentor, porque Ele é o único que pode tocar na gente e nos tirar dessa condição de pecador e nos trazer para a presença do Pai, tirar a gente dessa condição de criatura e nos fazer filhos. Resgatar alguém por causa da sua condição impura. E que assim ele não pode ter livre acesso ao Pai. Jesus vai e traz ele de volta. Isso aqui traz 2 importantes ensinamentos para mim e para você. Preste atenção nisso aqui. Para você que nunca teve uma experiência de entrega da própria vida nas mãos de Jesus. Eu não sei o que as pessoas falam de você. Eu não sei qual é a visão que a sociedade tem de você. Talvez aos olhos de muitas pessoas, você seja o pior ser humano da terra. Talvez até aos olhos da sua família, você seja alguém que não vale a pena investir. Fica tranquilo. Eu também já passei por isso. Você seja a ovelha negra da família. Eu já ouvi isso uma vez, de uma família muito religiosa. Quando um dos jovens se converteu, a avó, que era muito religiosa, falou: todo mundo na nossa família é religioso, só você que desviou. Desviou porque aceitou Jesus. Então eu não sei quais foram os erros que você cometeu na sua vida. Quais são as falhas que ainda te afastam de Deus. Quais são os pecados que ainda fazem você pensar que você é indigno de estar aqui. Não importa qual seja o motivo que ainda esteja fazendo com que você se sinta alguém que não mereça nem o olhar de Jesus. Uma experiência de aceitar o estender de uma mão amiga muda tudo. Jesus não estende a mão para quem não tem nada para viver com Ele. Jesus não estende a mão para santo, não, gente. Jesus estende a mão para pecador. Tudo que você precisa é você entender o significado disso aqui. Dê de uma mão para você recomeçar em Deus. Agora, para mim e para você, que nós já vivemos uma experiência de entrega da nossa vida para Jesus, isso aqui nos confronta demais, irmãos. Nos confronta acerca desse compromisso que eu e você nós temos, de depois de um dia termos sido purificados do pecado, nós não voltarmos a nos contaminar mais. O que tem de gente, irmãos, que é purificado da lepra do pecado, e ainda assim, depois de estar limpinho, se contamina com o pecado de novo e volta a ser o leproso de sempre. Isso aqui confronta muito a gente com essa responsabilidade que a gente tem de ser instrumento de redenção para a vida de quem está lá fora. As pessoas, quando olham para a gente, elas precisam ver a gente de uma forma diferente. Quem era o Luan? Não era um doido, não era um perturbado. E o Luan? Quem é o Luan agora? O Luan é outro. O Luan antes era um leproso. O Luan agora é um instrumento de redenção para tirar a lepra dos outros. Tem um monte de gente lá fora, gente, dependendo de olhar para a nossa purificação, para acreditar que Jesus de fato purifica. Não é difícil viver um recomeçar em Deus, gente. Não é. E eu queria, analisando esse exemplo do leproso, eu queria meditar com você sobre 3 passos que essa mão amiga de Jesus
3 passos para que a mão amiga de Jesus lhe conduza a um recomeçar em Deus, a um recomeço em Deus. Jesus é tão lindo, irmãos. Tão lindo. A Bíblia assim, nos dá esse entender que quando nós nos convertermos, nós somos recém-nascidos na fé. Tu já viu recém-nascido andar sozinho? A gente começa se arrastando, depois a gente engatinha, depois a gente dá os primeiros passos. Aí de vez em quando a gente acha que está caminhando bem pra caramba no Evangelho, né? Aí a gente já cisma de... e corre, pum, mete a cara no chão, aí, levanta. Eu hoje à tarde estava lembrando, estava agradecendo a Deus, irmãos, por cada uma das mãos amigas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Valorize o seu irmão em Cristo. Às vezes um irmão liga para você para saber o porquê que você não foi no culto. Às vezes um irmão em Cristo que liga perguntando se aconteceu alguma coisa, está preocupado com você. Às vezes um irmão que liga só para poder saber se você tem um pedido de oração. Às vezes um irmão que te chama para a célula, esses irmãos enjoados, mas que te chamam para a célula para ver você dando certo. Isso é a mão de Deus, cara, se estendendo todo dia sobre a sua vida. 3 passos para que a mão amiga de Jesus lhe conduza a um recomeçar em Deus. Primeiro passo: venha ao encontro de Jesus, ainda que como um leproso, e o adore. Fala comigo: venha ao encontro de Jesus, ainda que como um leproso, e o adore. Eu prefiro um pecador aqui dentro do que um pecador lá fora. Não é que eu quero uma igreja cheia de pecados, não é isso. Mas eu sonho com uma igreja cheia de pecadores. Porque enquanto houver pecador diante de Jesus, tem obra para o Espírito Santo fazer. A hora que não tiver pecado mais aqui, a gente fecha a porta e sobe. Acabou. Existe uma ideia muito errada, irmãos, em relação a essa questão de vir para uma igreja, ou de fazer parte de uma igreja na mente e no coração de algumas pessoas. Algumas ideias de que se o leproso aqui em questão fosse adepto dessas ideias, ele nunca teria sido curado por Jesus. A lepra na mente, irmãos, no coração daquele leproso, nunca foram motivos para afastar ele de Jesus. Das pessoas, sim. Isso aqui me chama muita atenção. A lepra podia ser um motivo para afastar ele das pessoas, mas quando ele viu Jesus, a minha lepra é um motivo para me aproximar dele. Porque a única forma que eu tenho de ser curado é me aproximando dele. Eu posso me afastar das pessoas, mas se eu não me aproximar dele, eu vou morrer leproso. As pessoas, irmãos, elas têm esse entendimento, essa ideia errônea, de que tem que tirar a lepra primeiro para depois entrar para a igreja. Que tem que se libertar. Não, quando eu me libertar do vício, aí eu vou para a igreja. Quando eu parar de beber minha cervejinha, aí eu vou para a igreja. Quando eu me libertar do vício das drogas, aí eu vou para a igreja. Quando eu parar de ser um fornicador, aí eu vou para a igreja. Quando eu me tornar uma pessoa santa, se vocês ficarem esperando se tornar uma pessoa santa para caminhar com Jesus, quando você estiver santo, Jesus te leva. Você vai vir fazer o que aqui? O primeiro passo, gente, é a gente se aproximar de Jesus, ainda que seja leproso. O leproso, ele se afastava das pessoas. Por quê? Porque as pessoas julgam. As pessoas são preconceituosas. As pessoas se acham mais santas umas que as outras. Então das pessoas às vezes é melhor a gente se afastar mesmo. Mas de pessoas que têm Jesus, se é que tem de fato Jesus, porque tem muita gente aí que anda debaixo do braço que de Jesus não tem nada. Mas se é de fato Jesus, o ideal é você se aproximar dela. Porque quanto mais próximo você estiver dela, mais próximo do Jesus que cura, liberta, transforma e cura, você vai estar. Se a única forma que eu tenho de ser purificado está justamente em Jesus, como é que eu vou me afastar dele, gente? Essas pessoas que às vezes estão dentro da igreja e às vezes peca. Aí sai da igreja porque pecou. A hora que você tem mais de se agarrar na ponta do altar é a hora que você vai embora. Para quê? Para terminar de pecar? Não, antes eu pecava uma vez por semana, agora eu vou pecar todo dia. Agora eu estou longe. Agora já chutei o pau da barraca mesmo, agora não tem mais jeito. Mas quem falou que não tem mais jeito?
É justamente se aproximando, se entregando a Jesus, gente, que a lepra é curada. E esse primeiro passo, eu não sei em qual condição você chegou aqui hoje, mas eu quero alegrar o seu coração. Esse primeiro passo aqui você já fez. O que é difícil para muita gente, hoje você já fez. Você já veio a uma igreja, já se apresentou diante do Jesus que cura, mesmo sabendo que você por dentro e por fora é igual aquele cachorrinho de rua, leprinha. Está soltando os pelos, está soltando tudo por dentro, mas você está aqui. Você aqui ainda está melhor do que se estivesse lá fora. Eu conheço pessoas, irmãos, que deixaram essa igreja um dia porque pecaram. Eu me lembro de uma situação que nós vivemos, nós batizamos uma pessoa e de repente a pessoa sumiu, ninguém encontrava e mandava mensagem, não respondia. E depois de muito tempo, acho que meses, o líder de célula conseguiu achar a pessoa. Tá sumido, cara, para onde você tá? Não, eu vou aparecer. Sabe essa conversa do crente fantasminha? Eu vou aparecer. E nunca que aparecia. E depois de muita luta, a gente querendo saber o porquê que sumiu, cara. Aí depois de muita luta que a pessoa vai falar, não, porque eu me batizei, mas uma semana antes eu tinha me envolvido numa situação de pecado, e aí acabou, aflorando esse pecado, e aí quando eu vi que não ia ter como esconder, aí eu fiquei com medo da igreja me julgar, eu fiquei com medo lá do pessoal lá, achar que eu já sabia e eu não sabia, e aí eu preferi sair. Falei, não acredito que você fez isso, cara. Volta! Você saiu da presença do Jesus que curava a lepra porque você descobriu que tinha lepra. Volta com a lepra. Jesus tira a lepra do mesmo jeito. Segundo passo, para que a mão amiga de Jesus lhe conduza a um recomeçar em Deus. Fala comigo, reconheça o poder transformador de Jesus para a sua vida. Vira para quem está do seu lado e fala assim, da sua vida e da minha vida. Jesus transforma a sua como um dia transformou a minha. Como eu disse no início, irmãos, a capacidade que esse leproso teve de ver Jesus, em Jesus, a identidade messiânica dele, e por isso crer que Jesus tinha poder transformador nele, para mudar a vida dele, foi tão grande, que dava um banho nos fariseus. Essa capacidade que esse leproso, um leproso, teve uma capacidade de identificar o Messias, que muitos na multidão que seguiam Jesus não tinha. E essa capacidade que esse leproso tinha, ainda dá um banho em muita gente hoje, irmãos. Que às vezes coloca em outras fontes, em outras alternativas, muito mais fé do que no próprio Jesus. Vamos para a igreja, cara. Jesus muda a sua vida. Será? Você já tentou de tudo, cabeção. Você já tentou psicólogo, você já tentou o doutor Rivotril, o doutor tudo, Lexotan. Você já tentou psicanálise, psicanalista, já passa na macumba, tudo. Custa alguma coisa tentar alguma coisa, algo diferente. Mas as pessoas conseguem muito mais botar fé naquilo que elas já fizeram e não deu certo, do que colocar fé em alguém que ela nunca experimentou. Jesus muda a história, gente. Jesus pode mudar a sua história. Deixa Jesus mudar a sua história. Jesus pode livrar você dessa lepra que atormenta você todo dia, que ninguém sabe, porque às vezes a lepra está dentro da cabeça da gente, de coisas que a gente viveu que ninguém sabe, de coisas que a gente fez e que ninguém sabe. Jesus sabe a lepra da gente. Jesus livra a gente da lepra, gente. Se precisar reconhecer você como um leproso, Jesus reconhece. Mas é reconhecendo você como um leproso que Jesus se torna a única possibilidade de você ser curado. Você precisa crer nesse poder transformador que Jesus tem. Não olha para Jesus hoje como uma pessoa comum, não. Olha para Jesus hoje como um leproso. Porque foi o olhar do leproso que fez muita gente enxergar o Messias. Eu queria estar na hora, cara, que esse leproso chegou para o sacerdote. Eu estou curado. Curado de quê, mano? Curado de lepra. Ih! Lepra não tem cura não, cara. Tem sim. O senhor lembra de mim? Lembro.
O senhor lembra das minhas feridas? Lembro. Estou curado. Quem te curou? Esse aí que vocês estão perseguindo. Diz aí se ele não é o Messias. Vocês disseram que quem curasse lepra era o Messias. Diz aí que ele não é o Messias. Irmãos, os sacerdotes de Israel crucificaram o Messias sabendo que ele era o Messias. Entregaram Jesus na cruz sabendo de tudo. Por puro orgulho, soberba. Não tinha como negar que Jesus não era o Messias. Não tinha como negar. Dá uma briga ferrenha se você chegar em Israel hoje e dizer que Jesus é o Messias. Ele bate de frente com você. Ele quer rasgar a Torá, ele quer ensinar, mas eles não têm para onde correr. Eles criaram as normativas, eles criaram as metodologias. São eles que acabam, no final das contas, tendo que reconhecer que Jesus é o Messias. Aí, para não ficar muito ruim, tem alguns que já estão reconhecendo. Não, Messias não, mas um grande profeta. Antes era o Galileu. Jesus transforma vidas. Terceiro passo. Vamos lá. Valorize o estender da mão de Jesus e deixe-o tocar em você. O que Jesus fez por esse homem, irmãos, há 2000 anos atrás, é o mesmo que um dia ele fez por mim. Eu não merecia estar aqui. Eu não merecia ter a família que eu tenho. Eu não merecia viver as coisas que eu vivo. Eu não merecia nem pastorear você. Eu não merecia. Mas o mesmo estender das mãos que Jesus fez há 2000 anos atrás para um leproso, um dia ele fez para mim, Lívia. Se ele estendesse a mão para mim, e eu não tivesse me atentado para a oportunidade que eu estava tendo, não tenha dúvida, vivo eu hoje não estava não. Eu não fui fácil no mundo não, moça. Fui fácil não. Já tinha algum marido casado, já me tombado aí numa esquina aí. Eu não fui fácil não. Mas eu consegui ver na oportunidade que Jesus estava me dando, uma mudança de vida para sempre. A mesma coisa, irmãos, que Jesus fez por esse leproso e fez pela minha vida, é o mesmo que fez pela sua vida. E no momento em que você entendeu isso, foi o que te levou a viver o que você está vivendo hoje. Você sabe de onde você saiu. Você sabe como era a sua vida antes de Jesus, cara. Ai de nós, irmãos, se um dia ele não tivesse estendido a mão para nós. É por isso que quando a gente canta, a gente entende a essência dessa canção que a gente cantou no início. Se você não canta assim, eu canto. Eu fecho o olho e falo assim: quando Jesus, meu Deus, estendeu a sua mão. Quando Jesus, ele estendeu a sua mão para mim. Era eu que estava lá. Eu era pobre, perdido, cego, leproso, infeliz, desgraçado, ruim. Sem Deus e sem Jesus. Mas ele estendeu a sua mão para mim. E eu me agarrei na mão dele. Me agarro na perna dele. Me agarro nos cabelos. Me agarro na barba. Me agarro no tórax. Me agarro no que tiver que agarrar. Mas eu não solto, irmãos. Porque eu sei de onde Jesus me tirou. A mesma coisa que Jesus fez há 2000 anos atrás, ele continua fazendo. De ano a ano. De mês a mês. De semana em semana. De culto a culto. Em cada uma das igrejas dessa cidade, onde de fato o nome dele é adorado, glorificado, respeitado, pregado. Aonde a presença se manifesta. Porque o que tem de igreja que hoje a presença de Jesus não se manifesta. Que Jesus está do lado de fora batendo e não entra. Mas aonde a presença dele ainda está, ele continua fazendo a mesma coisa. O problema é que a despeito disso, ainda existe muito leproso não valorizando o estender dessa mão. Deixando oportunidades únicas, gente, passar pela frente. Como se não valessem nada. Mas se você entender a importância de uma oportunidade dessa, a sua vida pode mudar para sempre. Você só precisa abrir o seu coração. Você só precisa deixar essa mão estendida tocar em você.
Porque não adiantava ele chegar para Jesus e falar: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me purificar. Jesus estendesse a mão e falasse assim: eu quero. E aí você vira: ai não, eu tenho medo. E saísse correndo, estava leproso até hoje. Não adianta Jesus estender a mão e a gente deixar Jesus, igual como algumas pessoas deixam a gente no chamado vácuo. Já viveu isso? Só vem, dá uma, e aí minha mãe? Passou e a pessoa, valeu. A gente faz isso com Jesus direto. Cadê ela? A Duda tá aí não, né? A Duda faz isso direto comigo. Toca aqui, pastor. Ih, foi embora. Eu falei: poxa, Duda. A gente faz isso com Jesus direto. Toca aqui, Jesus. Ih. Quando a gente aprende a valorizar o estender das mãos, irmãos, de Jesus, a gente deixa Ele tocar. Esse é o tempo de você se aproximar de Jesus, de você reconhecer esse poder transformador sobre a sua vida, segurar nessa mão amiga que está sendo estendida por Jesus para você. Só depende de você. Amém, irmãos?